Algumas noites parecem pedir silêncio, como se o escuro quisesse contar um segredo antigo. Há momentos em que o som de uma batida na porta, um sussurro perdido no quintal ou o arrastar de um balde na cozinha nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o lugar onde vivemos. Esta é uma daquelas histórias que começam com algo pequeno, mas que se enraiza na memória como uma presença que se recusa a ir embora. Boa noite, Dom. Resolvi compartilhar esse relato porque até hoje não consigo explicar tudo o que senti naquela casa. Sentei na cama assim que escutei as primeiras batidas na porta. Era tarde da noite. Provavelmente passava de 1 da manhã, mas não tenho certeza. Meu quarto ficava num corredor estreito e a porta de entrada da casa ficava do outro lado. Então precisei me levantar, atravessar o corredor e acender a luminária antes de olhar pelo olho mágico. Não vi ninguém. Ainda assim, decidi abrir a porta. Um vento úmido passou por mim, e por um instante achei ter escutado um choro baixinho se perdendo na escuridão. Meu pai e minha irmã não se mexeram. Os quartos deles ficavam no extremo oposto da casa, as portas fechadas, e um velho ventilador barulhento mascarava qualquer ruído. Além disso, meu pai tirava os aparelhos auditivos antes de dormir. Eu era a única acordada para ouvir o que viesse do corredor. Fiquei parada ali, olhando para o quintal grande sem cerca alguma. Qualquer pessoa que aparecesse precisaria cruzar um terreno cheio de árvores e pedrinhas soltas. Fugir sem ser vista, em menos de um segundo, parecia impossível. Depois de alguns minutos, fechei a porta, tranquei-a e tentei não pensar mais naquela visita estranha. Naquele período, eu morava com meu pai, Roberto, e minha irmã mais nova, Fátima. Minha mãe, Sônia, estava passando uns dias na casa de uma prima distante, e os outros irmãos já tinham se casado ou se mudado. Nossa rotina era simples. De manhã, meu pai saía cedo para resolver algumas coisas. Minha irmã ia para a escola e eu tentava conciliar meus estudos com as tarefas de casa. Certa tarde, cheguei da faculdade exausta. Minha cabeça doía muito, e naquele dia tudo o que eu queria era ficar em silêncio. Lembro que devia ser mais ou menos 5:30 quando meu pai perguntou: "Vamos caminhar com o Bento?" Bento era nosso cachorro, um vira-lata cheio de energia que adorava explorar o terreno. Eu não recusei só por preguiça, mas porque meu corpo inteiro doía e a enxaqueca não me deixava enxergar direito. Pedi desculpas a eles. "Desculpem, mas preciso deitar um pouco. Podem ir vocês dois." Vi meu pai trancar a porta de ferro e guardar a chave no bolso. O silêncio tomou conta da casa, trazendo alívio por alguns segundos, logo substituído por ruídos que vinham da cozinha. Talheres tilintaram, panelas batiam como se alguém vasculhasse gavetas apressadamente. Tentei me convencer de que estavam de volta, mas eu não tinha ouvido a porta ser destrancada. Enquanto ainda processava aquele som, ouvi o arrastar de um balde no quintal, bem sob a janela do meu quarto. O detalhe que me gelou o sangue foi perceber que o tilintar lá dentro continuava, embora o balde já raspasse lá fora, como se a mesma coisa ocupasse 2 lugares ao mesmo tempo. Ou como se algo tivesse entrado na casa na madrugada anterior, e só agora revelasse sua presença. Em algum momento o silêncio voltou. Foi então que escutei meu nome pela primeira vez. Lucinda veio distante da mangueira velha além das pedras. Sentei na cama, os olhos semicerrados, tentando crer que era imaginação. Respirei fundo, deitei-me de novo, mas logo ouvi outra vez. Lucinda, agora vindo da cozinha num tom grave que não combinava com ninguém da família. Meu coração disparou. Tentei chamar por ajuda, mas a voz não saiu. Então senti o sussurro áspero quase dentro do meu ouvido. Lucinda. No mesmo instante, uma sombra compacta atravessou o espaço entre a cama e a parede. Fiquei paralisada, os músculos rígidos, como num pesadelo consciente. Quando finalmente consegui me mexer, corri para a sala e gritei: "Papai, Fátima, vocês estão aí?" A casa respondeu apenas com um eco. Desesperada, destranquei a porta e sentei na calçada, ignorando o vento gelado. 40 minutos depois, vi os 3 surgirem na estrada de pedrinhas. Bento vinha contente, abanando o rabo. Meu pai franziu a testa. "Lucinda, o que faz aí fora? Você não ia descansar?" Contei tudo.
Quando mencionei o choro na primeira madrugada, ele empalideceu. Passou a mão trêmula na coleira do cachorro e desviou o olhar para a janela iluminada. Deve ter sido a dor de cabeça, murmurou tentando soar convincente. Mas notei algo diferente. Ele varreu a varanda com os olhos e, por um segundo, pareceu procurar marcas no chão. Fátima, assustada, segurou minha mão. Entendi que insistir não adiantaria. Depois daquela noite, nunca mais dormi tranquila sozinha. Passei a ter certeza de que meu pai guardava um segredo sobre aquela casa. Anos depois, já mudados dali, ouvi um vizinho antigo comentar que, antes de comprarmos o terreno, perdera-se uma criança naquelas matas numa noite de chuva. Diziam que o lamento dela às vezes cruzava a estrada nos dias úmidos. Quando recordo o choro abafado que entrou com o vento, sinto que talvez a porta que abri naquela madrugada não fosse só a de casa, mas a de algo que ainda buscava ser ouvido. Se quem vive lá hoje passa pelas mesmas coisas, não posso afirmar. Mas sei que, se um dia eu ouvir alguém contar algo parecido, vou reconhecer o segredo daquela terra e entender que ele jamais ficou para trás. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu cresci em um lugar onde quase todo mundo mantinha o mesmo costume. Assim que a noite caía, cada família se trancava em casa, fechando portas e janelas com todo cuidado. Era compreensível, porque ali pelas 8 horas, as ruas ficavam praticamente vazias, e o receio de ladrões ou desconhecidos ficava rodando na nossa cabeça. Ainda assim, meus amigos e eu éramos teimosos. De vez em quando, depois de muito pedir, conseguíamos esticar nosso futebol até um pouco mais tarde, mesmo sabendo que não era seguro. A gente era adolescente cheio de energia e achava que nada nos deteria. Na noite em que tudo aconteceu, estávamos jogando bola num campinho de terra batida, perto de um galpão, onde antes funcionava um armazém. O vento estava gelado e as nuvens desenhavam formas estranhas no céu. Eu andava meio inquieto sem entender o motivo, mas tentei ignorar, focando na bola que corria de um lado para o outro. Até que, do nada, Orlando, o mais velho do grupo, e de certa forma nosso líder, pegou a mochila e jogou a toalha no ombro. "Gente, cansei, vou embora", disse ele, desviando o olhar como quem não quer entregar preocupação. Não era normal ele sair antes da hora, então ficamos em silêncio por uns segundos. Orlando passou por nós com pressa, visivelmente abalado. Depois descobri que, ao buscar a bola no mato, ele viu uma senhora curvada, vestida de preto, parada atrás do galpão. Aquilo o gelou por dentro. A partida perdeu o clima. Talvez fosse coincidência, mas o ar pareceu ficar pesado de repente, daquele jeito que precede uma tempestade. Peguei minhas coisas e fui para casa o mais rápido que consegui. Minha mãe ainda se recuperava de um tombo que levou algumas semanas atrás. Machucou as costas e mal ficava em pé sem ajuda. O médico avisou que, sem dinheiro para uma cirurgia, restava esperar o corpo se curar naturalmente. Mesmo que a gente tivesse grana sobrando, ela não toparia gastar com um procedimento que, na visão dela, parecia supérfluo diante de outros problemas que tínhamos. Para facilitar, improvisamos um colchão na sala, bem ao lado da única janela que dava para a rua, de onde ela conseguia ver o portão e parte da calçada sem precisar levantar. Assim que entrei em casa, fui direto para o colchão onde ela estava. De primeira pensei que estivesse dormindo, mas quando me ouviu chegar, virou o rosto com dificuldade. "Você chegou agora, filho?" perguntou. "Ou estava lá no quintal?" "Acabei de entrar", respondi. "Quer que eu prepare alguma coisa para você? Um chá? Um remédio?" "Não, tô sem fome", ela disse, olhando de novo para a janela. Achei que ouvi algum barulho lá nos fundos e vi uma sombra passando, mas talvez seja coisa da minha cabeça.
Fiquei preocupado, mas não quis deixá-la nervosa. Cobri as pernas dela com um cobertor e fui tomar banho. Enquanto me trocava, ouvi batidas fortes na porta da frente, que ecoaram pela casa. Vesti a camisa correndo e saí quase escorregando no chão molhado. "Tá tudo bem? Foi você que chamou?" perguntei. "Eu também ouvi", disse ela, franzindo a testa. "Não fui eu. Meu pai não estava em casa. Ele trabalhava numa banca de salgados do outro lado da cidade." Segurei a respiração ao chegar na porta de entrada e a abri com cuidado. Lá fora, o vento batia sem piedade. Não vi ninguém. O quintal estava deserto e as árvores retorcidas pareciam me encarar. Voltei para dentro com um arrepio que não vinha só do frio. "Deve ter sido outra coisa", tentei dizer. "Nós dois ouvimos a mesma coisa", rebateu minha mãe. "Mas não vamos esquentar. Pode ter sido alguma criança batendo e correndo." Antes que eu sentasse, outra série de batidas, agora mais altas, fez a porta tremer. Abri de supetão. De novo, ninguém. Fechei, tranquei e me aproximei do sofá onde minha mãe agora tinha o rosto carregado de preocupação. Mais um barulho de pancada, desta vez dentro da casa, como se alguém batesse na porta do meu quarto. Juntei coragem, conferi cômodo por cômodo, nada fora do lugar. Quando voltei, minha mãe segurava o velho canivete do meu avô. Eu havia deixado sobre a mesinha de cabeceira como um talismã e ela o apertava com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Não tem ninguém", falei. "Talvez eu devesse buscar o pai." "Vai, mas se ele já tiver vindo, voltem pela avenida e leva a lanterna." Saí rumo ao ponto onde meu pai costumava pegar carona. A rua estava praticamente deserta. Para chegar até ele, eu precisava cruzar uma passarela de madeira sobre um riacho de águas sujas. Havia outro caminho iluminado, mas seria uma volta enorme. Resolvi encarar a ponte. Enquanto andava, só pensava nas batidas misteriosas e no rosto assustado de Orlando. Quando avistei a passarela, notei uma silhueta baixa e curvada vindo na minha direção, arrastando-se como se fosse puxada pelo próprio casaco. Meus instintos berraram para voltar, mas o medo de meu pai topar com aquela figura me fez ficar. De repente ouvi uma voz rouca: "Não atravessa aqui, garoto. Teu pai foi pela avenida. Se apressa." Era o homem que o bairro chamava de ex-detento. Ele se aproximou, ofegante, e antes que eu respondesse, olhou por cima do meu ombro, arregalou os olhos e saiu disparado, sumindo na escuridão. O vento carregou um gemido baixo, como se algo passasse roçando minhas costas. Escolhi o caminho longo. Depois de alguns quarteirões, encontrei meu pai vindo pela avenida. Contei tudo: as batidas, a figura curvada, o aviso do ex-detento. Meu pai relatou que fechara a banca cedo por causa de um assalto e que no meio do caminho viu o mesmo homem correndo, mão na barriga, como se estivesse ferido. Eles trocaram poucas palavras. Gente estranha rondando a ponte pequena, e só. Chegamos em casa. Minha mãe, sentada na cadeira, segurava o canivete ainda aberto. "Assim que você saiu", disse ela, "vi pela janela aquela senhora de preto." Ela passou lentamente, curvada, seguindo seu rastro. Por um segundo, achei que fosse te alcançar. Nos dias seguintes, a história ganhou contornos sombrios. Encontraram o ex-detento num terreno baldio perto do riacho, sem marcas de violência, como se tivesse parado de respirar de tanto correr. O legista falou em hipotermia combinada com falência cardíaca. Tudo rápido demais para alguém que minutos antes gritava e corria. Orlando também apareceu pálido, dizendo que abandonou o jogo porque viu a mesma senhora se esconder atrás do galpão. Ele jurou que ela sussurrou algo sobre ponte e escolha. Quando perguntei à minha mãe o que achava, ela murmurou: "Quando a morte sai para buscar, dificilmente volta de mãos vazias." Desde então, sempre que cruzo aquela passarela, de dia, claro, evito olhar para as sombras, com medo de topar de novo com a figura curvada, procurando quem será o próximo a seguir. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Boa noite, Dom. Fazia alguns anos que eu não tocava nesse assunto sobre a volta de uma viagem em família. Até hoje, quando lembro daquela noite, me pergunto se presenciei mesmo algo fora do comum ou se tudo foi fruto da minha cabeça confusa. Mas não tenho dúvidas de que vi alguma coisa, e sei que todos nós vimos. Meus pais, meu irmão e eu passamos alguns dias em uma cidade litorânea, curtindo as praias e visitando parentes que moravam longe. Estávamos ansiosos para voltar para casa, cada um com suas obrigações. Eu tinha a escola, eles tinham o trabalho, além daquela saudade do nosso lar que sempre bate quando ficamos muito tempo fora. Escolhemos voltar de ônibus porque o percurso era relativamente longo e ninguém queria dirigir. Sem contar que a estrada tinha fama de ser complicada, principalmente de madrugada. Naquela noite o clima estava estranho. Tinha chovido no fim da tarde, mas o calor continuava sufocante. O ar mal circulava e na rodoviária quase não havia ventilação. A gente estava todo suado, aguardando a hora do embarque prevista para perto das 11 da noite. Lá pelas 10h30, meu irmão comprou um jornal na banca do corredor principal. Ele sempre curtiu esse tipo de leitura cheia de curiosidades. Dei uma olhada rápida e vi umas reportagens falando de luzes misteriosas aparecendo em locais por perto. Achei meio exagerado, mas ele disse que eram vários relatos. Meus pais também ficaram intrigados, porém sem energia para levar o assunto adiante. Concluímos que devia ser só sensacionalismo. Quando o ônibus chegou à plataforma, embarcamos junto com um grupinho pequeno de passageiros. Ninguém conversava muito. Todo mundo parecia cansado. Fiquei logo atrás do motorista, ao lado do meu irmão, enquanto meus pais se sentaram na fileira seguinte para tentar descansar. Depois de mostrar as passagens, o motorista fechou as portas e partiu. Já passava das 11h30 da noite quando saímos da rodoviária. O ar-condicionado do ônibus não dava conta direito, então continuava quente lá dentro. Mesmo com as janelas fechadas, eu sentia aquela atmosfera pegajosa. E ainda dava para ouvir a água escorrendo no asfalto por causa da chuva recente. Para combater o tédio, comecei a conversar com o motorista. Ele parecia bem concentrado, mas ainda assim me respondeu numa boa. O ajudante, que estava sentado no banco da frente, também entrou no papo. Perguntei se era arriscado viajar naquela hora e ele disse: a estrada fica meio vazia, mas isso é até melhor do que encarar o trânsito durante o dia. A gente faz esse trajeto há tantos anos que conhece cada curva. Meu irmão se inclinou e mostrou o jornal. Vocês já ouviram falar dessas histórias de luzes estranhas por aqui? O motorista deu de ombros. Sempre sai alguma conversa, mas eu mesmo nunca vi nada. Prefiro não esquentar a cabeça com isso. O ajudante riu, mas a risada não soou muito natural. Percebi que ele estava um pouco inquieto. Essa reação me chamou a atenção. Mas continuei conversando para não ficar presa às minhas paranoias. A estrada estava praticamente deserta, iluminada só pelos faróis do ônibus e por alguns postes espaçados aqui e ali. O asfalto seguia úmido e o calor não dava trégua. Depois de uns 30 minutos de viagem, meus olhos começaram a pesar. O balanço do ônibus sempre me deixa sonolenta. Foi aí que senti meu ombro ser cutucado por trás. Meu pai, ainda sentado, se inclinava pelo espaço entre os bancos, enquanto minha mãe continuava sentada ao lado dele, meio erguida apenas o suficiente para enxergar a frente. Olha ali na frente, sussurrou meu pai com um certo nervosismo. Virei-me e meu irmão, meio acordado, também tentou enxergar através do para-brisa. Vimos um clarão branco surgindo por cima de uma área de mata na beira da estrada. De início pensei que fosse a iluminação de algum posto ou fazenda mais afastada, mas aquela luz se movia de um jeito diferente, flutuando de um lado para o outro, sem fazer barulho. Minha mãe murmurou ainda sem se levantar. Será que é algum tipo de drone? Naquele tempo e mesmo agora, drones não eram tão comuns, ainda mais numa região tão deserta. O motorista, dividindo a atenção entre a pista e aquela luz, comentou: não me parece nada desse tipo. Talvez seja algum refletor de obra, ou... Ele não terminou a frase. Vi que as mãos dele tremiam no volante. O ajudante se inclinou para enxergar melhor, com uma expressão que não me deixou nada tranquila.
Aquela luz estava aparentemente se aproximando da estrada que iríamos percorrer dali a alguns minutos. Por algum motivo, comecei a suar ainda mais. Meus pais trocaram olhares e meu irmão soltou um palavrão baixinho, sem acreditar no que via. "Você vai parar?" perguntou meu irmão ao motorista. Antes que ele respondesse, o ajudante sussurrou, mas deu para todos ouvirem. "Se a gente parar bem aqui, fica perigoso. Já teve assalto nessa parte da rodovia. Melhor acelerar e sair dessa área." "De jeito nenhum vou ficar no acostamento", confirmou o motorista, engolindo em seco. Minha mãe continuava imóvel, encarando aquela claridade. A cada instante a luz chegava mais perto da estrada, quase na altura dos fios de eletricidade, mas sem nada visível que a sustentasse. Meu pai, que geralmente é cético, estava pálido. Quando estávamos a menos de 50 metros do ponto onde a luz pairava, ela começou a variar de intensidade, como se pulsasse. Pensei que pudesse ser algum problema de luz elétrica, mas não havia poste ali. Do nada, senti uma batida mais forte no peito, como se o ar ao nosso redor estivesse diferente. O motorista reduziu a velocidade, possivelmente por instinto. Então, o ajudante reforçou, já em voz alta: "Se parar agora pode ser pior. Vai em frente." O clima dentro do ônibus era pesado. Eu tremia, sem saber se encarava aquela luz ou desviava o olhar. Uma senhora, umas 2 fileiras atrás, começou a rezar baixinho. Meus pais pareciam travados, e meu irmão segurou meu braço com força, me deixando até dolorida. Passei a mão na minha testa e percebi que estava mesmo quente, provavelmente de medo. Quando chegamos bem perto da luz, ela se moveu de repente para o lado, acompanhando o ônibus na mesma velocidade, sem fazer nenhum som. Tinha um formato indefinido, com um tom quase prateado que ficava mudando. Durou só uns segundos, mas para mim foi como se o tempo estivesse parado. Minha mãe tapou a boca com a mão e o motorista permaneceu em silêncio, agarrado ao volante como se fosse a única coisa segura naquele momento. "Pisa fundo", o ajudante insistiu. Ele acelerou. O barulho do motor aumentou e soou um alerta de limite de velocidade dentro do ônibus. Alguns passageiros, despertos pelo solavanco, tentavam entender o que acontecia. Senti meus ouvidos latejarem e fechei os olhos por um instante. Quando abri de novo, a luz subiu em diagonal, sumindo na escuridão do céu. Foi tão rápido que cheguei a duvidar do que tinha visto. O ônibus continuou, mas todo mundo permaneceu em silêncio. O ajudante se levantou logo em seguida para acalmar quem vinha do fundo, dizendo que foi só um problema no painel. Minha mãe ficou de olhos grudados na janela, como se esperasse a luz aparecer outra vez. Meu pai tentava respirar fundo, voltando ao normal. Meu irmão ainda apertava meu braço, como se estivesse com receio de me soltar. Uns bons 30 minutos se passaram com todos em alerta. Só depois disso, o cansaço venceu alguns passageiros, que começaram a cochilar de novo, um por um, embora boa parte permanecesse acordada. Eu mesma não consegui pregar o olho. Chegamos ao nosso destino quando o sol já estava nascendo. Ao descer, tive a impressão de que o ar estava até mais fresco, como se aquela madrugada quente e sufocante tivesse ficado para trás, junto com o que aconteceu. Meu irmão e eu trocamos um olhar carregado de insegurança. Meus pais não falaram nada sobre o assunto, só disseram já na calçada: "Talvez seja melhor não contarmos isso para muita gente. Vão dizer que todo mundo teve alucinação." Concordei. Mas até hoje, sempre que vejo alguma matéria sobre luzes que ninguém explica, meu corpo reage na hora. Não sei se foi algo de outro mundo ou algum fenômeno natural que desconheço. Só sei que o medo foi verdadeiro e o silêncio que veio depois também. Quando penso naquela noite, percebo que o que dá mais medo não é o que você vê, mas sim o que fica sem resposta. Faz pouco mais de 2 meses que perdi um amigo muito querido. Para mim, ele sempre foi como um irmão. Crescemos juntos, passamos férias em família e ele esteve presente em cada momento importante. Até agora, não consigo aceitar que nunca mais vou vê-lo. Recentemente descobri que estou com pneumonia
e ainda estou me recuperando. Minha saúde anda tão frágil que qualquer esforço me deixa mais exausta do que o normal. Hoje foi daqueles dias difíceis. Depois da última aula na faculdade, senti uma fraqueza absurda. Quase não consegui manter os olhos abertos. Meu pai sugeriu que eu chamasse um carro por aplicativo, já que o campus fica do outro lado da cidade e geralmente levo mais de 2 horas para chegar em casa. Mas olhei o horário e resolvi pegar o ônibus municipal, pensando que seria mais barato e, com sorte, encontraria um lugar para sentar. Assim que entrei no ônibus, tive a sensação de que ia desmaiar. Cada passo parecia sugar a pouca energia que me restava. Me apoiei nos encostos até achar um assento lá no fundo. Reparei que o lugar ao meu lado continuava vazio, mesmo com o ônibus cheio. Parecia que as pessoas estavam com medo de chegar perto. Algumas me olhavam de um jeito estranho, talvez porque eu estivesse pálida e respirando com dificuldade. Eu já estava quase cochilando com o balanço do ônibus quando entrou uma senhora numa das paradas. Carregava sacolas e usava um lenço colorido na cabeça. Logo que bateu o olho em mim, franziu a testa, visivelmente perturbada. Aproximou-se, rosto tenso, e murmurou algo que não entendi de primeira. Então, parou na minha frente, levantou a voz e falou, quase cuspindo as palavras. Sai daqui, criatura ruim. Fiquei sem ação, sem saber se era comigo ou com alguém atrás de mim. A senhora, claramente alterada, puxou minha manga com força. Tem uma sombra grudada no seu ombro. Ela aperta o seu peito. Sai, desgraça, sai! Meu coração disparou. Pensei que ela estivesse em surto, mas notei que seu olhar pairava sobre o lugar vazio ao meu lado, não exatamente sobre mim. Tentei perguntar o que ela via, e ela respondeu tremendo. Não é do mal, mas está presa em você, sugando seu ar. Chegamos a uma avenida movimentada e precisei descer para fazer baldeação em outro ônibus, porque minha casa ainda ficava longe. Senti todos me observando enquanto eu saía pela porta de trás. Queria correr, mas as pernas não respondiam. Nessa altura, a fraqueza tinha aumentado e minha respiração estava ainda mais pesada. Eu já sentia a pontada da febre subindo de novo. No segundo ônibus, consegui sentar perto do motorista. Havia outro passageiro espremido entre mim e a catraca. Um homem alto, cabeça raspada, olhar fixo na janela. Mas ninguém parecia notar sua presença. Quando a cobradora passou conferindo bilhetes, ela sequer pediu o dele, como se ele não ocupasse espaço. Quase sem forças, fechei os olhos um instante. Perto do meu ponto, inclinei-me para pegar a carteira na bolsa, e quando espirrei, ouvi uma voz abafada. Saúde! Na hora, meu corpo se arrepiou inteiro. Aquela voz eu reconheceria em qualquer lugar. Abri os olhos devagar e encarei o homem ao meu lado. Não me olhava. Mantinha o rosto voltado para frente, como se estivesse num mundo paralelo. A semelhança com meu amigo falecido era exata. Formato do rosto, jeito de sentar e até as cicatrizes cirúrgicas que ele ganhou na UTI. Tentei falar, mas minha garganta só soltou um chiado. Desci atrás dele, ou melhor, atrás daquela figura, porém ninguém pareceu se incomodar ou abrir espaço. Era como se só eu o percebesse. Ele caminhou alguns metros ainda sem me encarar e, numa esquina iluminada por um poste fraco, virou-se de leve e sussurrou. Cuida do pulmão, não prende o fôlego. Piscou como se lutasse para se manter visível e sumiu, esmaecendo no ar. O vento que passou por mim tinha aquele mesmo cheiro de desinfetante de hospital onde eu me despedi dele. Senti o peito apertar não só pela pneumonia, mas pela certeza de que aquela sombra era meu amigo tentando me proteger. A criatura que a senhora enxergou, confundindo o esforço dele com algo nocivo. Antes que eu desabasse, minha mãe apareceu, aflita. Você está péssima, está sentindo muita falta de ar? Eu devia estar branca como papel. Tive uma tontura terrível e me apoiei nela. Agora, enquanto escrevo, uso o cilindro de oxigênio que acabou de chegar em casa. Não sei se vou conseguir descansar sem lembrar daquela voz e daquele conselho. Ainda tenho medo, mas estranhamente também me sinto acompanhada. Se ele voltou para me alertar, vou me cuidar. Talvez eu tenha uma segunda chance antes que seja tarde demais.
Eu preciso que você entenda onde tudo começou. Moro com meus pais e 4 irmãs num sítio isolado, dependente de uma lavoura que só prospera quando o céu colabora. Por quase um mês, não caiu uma gota. A terra se partiu em lascas duras e cada passo estalava rachaduras fundas como cortes numa pele ferida. Já preparávamos o espírito para perder a colheita quando nuvens negras despencaram sobre os morros e despejaram água incessante por 7 dias. Em seguida, vieram 2 semanas de sol manso, o bastante para que brotos verdes explodissem onde antes havia apenas pó, como se estivessem adormecidos à espera de um sinal. Foi nesse mesmo momento que outra coisa, muito menos bem-vinda, também acordou. Mas junto com o verde, algo que muita gente considerava pura lenda se ergueu. Alguns vizinhos e parentes mais velhos juravam ser real. Com a chuva, o vento trouxe rumores pela vizinhança. Quando o temporal passou, senti um silêncio incômodo nos caminhos que separavam as roças. Não se ouvia o barulho dos insetos à noite, nem o coachar dos sapos que costumava ecoar no quintal. E nos rostos das pessoas, era evidente um receio que não existia antes. Fosse lá o que fosse, parecia invisível e ao mesmo tempo presente em cada conversa sussurrada por trás das portas. Essas coisas voltam sempre que o tempo muda de repente. Foi o que escutei de uma senhora mais velha, conversando com minha mãe num fim de tarde. Ela falava num tom misterioso, sem dar mais detalhes. Uns chamavam aquilo de bruxas, outros diziam que não passava de boatos antigos. Meu pai, homem de poucas palavras, só suspirava quando ouvia esse tipo de história. Vai ver, o povo está impressionado por causa da colheita, ou porque as estradas ficaram cheias de lama. Ele não gostava de alimentar o que achava exagero, mas mesmo assim, percebi que prendia a respiração sempre que esse assunto vinha à tona. Durante a seca, quase ninguém saía muito longe de casa. Agora, com a lama nas estradas, todo mundo continuava meio preso. A rotina era pesada. Eu passava o dia ajudando na cozinha e moendo grãos com minhas 4 irmãs mais novas. A farinha deixava a gente coberta por um pozinho dourado e nos distraíamos inventando brincadeiras para esquecer o cansaço. Mesmo assim, o clima em casa mudou de uma hora para outra. Minha mãe começou a mandar a gente fechar as janelas mais cedo e pendurou maços de arruda nos batentes. Meu pai chegava do trabalho com um olhar distante, como se escondesse alguma preocupação. Certa noite, quando todos foram dormir, fiquei acordada porque não conseguia me livrar de uma sensação ruim. Tinha algo estranho no vento que soprava lá fora, junto com um cheiro adocicado de folhas queimadas. Espiei pela fresta da janela do quarto que eu dividia com minhas irmãs. Do lado de fora, a escuridão era total. Ainda assim, juro que vi uma sombra maior do que as árvores, algo que parecia se mexer contra a pouca luz da lua. Fiquei parada, quase sem respirar. Podia ser só o balançar das copas antigas de mangueira, mas meu coração disparou como se eu tivesse visto algo proibido. Foi então que ouvi um barulho distante, vindo de muito longe, talvez de outro assentamento. Parecia um grito que o vento trazia, mas tão abafado que eu não sabia dizer se era um animal ferido ou se saía da garganta de alguém. Meus pelos arrepiaram e só consegui fechar a cortina e voltar para a cama, apertando as mãos contra o peito. Pelo corredor ouvi passos leves. Era minha mãe. Ela abriu a porta bem devagar e chegou perto, com a lamparina quase apagando. Filha, não fica dando atenção a essas vozes perdidas. Deita e descansa. Tentei perguntar alguma coisa, mas ela pôs a mão no meu ombro e fez sinal para eu não falar. Não explicou mais nada. Porém, o perfume doce que vinha da lamparina deixou meus olhos pesados e adormeci sem notar. No dia seguinte, meus pais saíram para falar com um casal de tios que morava perto, do outro lado da cerca que dividia as terras da família. Enquanto isso, fiquei em casa com minhas irmãs, cuidando das tarefas. Foi um dia esquisito. Começaram a chegar notícias de que, em povoados próximos, crianças sumiam ao cair da noite. Uns falavam em vingança de disputa de terra. Outros, mais supersticiosos, falavam de velhas desconhecidas que andavam por ali. Acha que é coisa de bruxa mesmo? Minha irmã caçula perguntou, segurando um terço herdado da nossa avó.
Pode ser só gente inventando. Vai ver, esses viajantes deixaram o povo desconfiado. Respondi, sem muita convicção. Quando a noite caiu, meu pai reuniu todos perto do fogão. Estão chamando isso de praga da fome, porque aparece em época de escassez ou colheita ruim. Ninguém sabe ao certo o que é. O pessoal mais antigo chama de bruxas, mas pode ser gente sem escrúpulo rondando. Minha mãe completou. Vamos trancar portas e janelas e ficar juntos. Se alguém ouvir qualquer coisa diferente, não saia de casa. Ela bateu firme a mão na perna, encerrando o assunto. Dormi mal. De repente, tudo parecia fazer sentido demais. Nos dias que vieram, a ansiedade tomou conta. Eu mesma vi rastros no barro, pegadas humanas, mas largas e fundas, com 3 dedos longos. Meu pai e Justino, um rapaz viajante que chegara tentando trabalho de colheita, compararam esses rastros às galinhas mortas que apareceram depois, sem corte, mas com a crista arroxeada, como se tivessem sido sufocadas. As pegadas reapareciam perto dos galinheiros. Já passava de meia-noite quando acordei suando. A porta do quarto estava encostada. Minha irmã mais nova não estava na cama. Fui até o corredor. A casa toda cheirava aquele perfume de folha que me fazia arder o nariz. Na sala vi a porta da frente entreaberta e a tranca de madeira partida ao meio, pendendo por um prego torto. Na soleira havia sobrevivido a marca de um golpe, sinal de que algo forçou a entrada. Ali, sob a luz morna da lamparina, uma figura curvada de braços compridos estendia a mão para minha irmã, que parecia hipnotizada. Minha voz saiu num sussurro. Quem está aí? A criatura puxou a mão de volta e virou para mim. Os olhos pareciam buracos escuros. Minha irmã piscou, como despertando do transe. Então a criatura a agarrou e a puxou porta afora, deixando no chão um rastro de lama misturada àquela substância viscosa esverdeada, igual a que manchava as galinhas. Gritei, mas minha voz se perdeu. Corri e tropecei em uma cadeira, agarrei a enxada e saí atrás. A noite estava sem lua. Mesmo assim, distingui o vulto junto aos talhões de milho. Nesse instante, ouvi galhos se partindo e a voz firme de um homem. Largue a menina! Era Justino. Com seu chapéu surrado e a lamparina em punho, ele avançou. A luz tremeluzente fez a criatura recuar. A pele dela brilhou úmida quando a chama se aproximou. Por um instante ela me pareceu somente uma anciã deformada, mas depois o corpo se encolheu de modo inumano. A velha, ou seja lá o que fosse, soltou minha irmã, que caiu nos meus braços. Então se atirou contra Justino com rapidez incrível. Ele rolou, sacou o facão e acertou um golpe de raspão. Sangue escuro respingou e um guincho ecoou. A criatura se contorceu, lascando as unhas compridas no chão, e recuou mancando até se fundir às sombras do milharal. Voltamos para casa. Só depois de sacudir minha mãe, ela despertou tonta, alegando ter apagado como pedra e sonhado com cheiro de ervas queimando. Meu pai chegou em seguida, assustado pela porta arrebentada. Enquanto ele reforçava o batente com tábuas, Justino, ainda ofegante, contou o que vira. Ando de vilarejo em vilarejo ouvindo falar dessas bruxas antigas. Dizem que elas sopram pólen de planta venenosa para pôr gente para dormir e raptar crianças. Eu não acreditava, até esta noite. Meu pai examinou os fragmentos da tranca quebrada, reconhecendo ali mais do que força humana. Ele e Justino recolheram amostras do muco verde e guardaram num vidro, prometendo pedir ajuda ao laboratório de uma cooperativa próxima. Nas semanas seguintes, Justino ficou por perto. Juntos, cavaram covas rasas onde encontraram mais galinhas mortas, sempre com o mesmo muco. Às vezes, à distância, víamos luzes dançando sobre as plantações, acompanhadas de uivos caninos. Nem todos acreditaram, mas alguns afirmavam ter visto um homem alto com um cachorro grande rondar as roças, cheirando o ar como se farejasse algo. Talvez o tal caçador de bruxas das histórias. Nunca conseguimos alcançá-lo. Suas pegadas pareciam surgir e sumir como se o chão as engolisse. O tempo avançou. O cheiro adocicado tornou-se raro, os rastros desapareceram e a lama secou. Após 2 meses, as chuvas cessaram de vez e a terra voltou a rachar. Ninguém mais sumiu,
mas a lembrança daquela figura puxando minha irmã me visita sempre que o vento muda de direção. E quando um trovão distante anuncia tempestade, a gente se olha em silêncio, como quem lembra que certas sementes, boas ou ruins, germinam de novo assim que o clima permite. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.